Vocês não sabem como está aqui meu coração e meu estômago aqui, cheio de borboletas. Primeiro pela expectativa do que Deus vai fazer ainda, o que já fez, eu sei. Eu cheguei aqui já no final da palavra da pastora Raquel, e ali na sala mesmo eu já vi aquela unção, aquele mover. Então eu estou com uma expectativa muito grande de que essa presença maravilhosa que eu encontrei aqui hoje, que ela continue acrescentando nas nossas vidas. Deus tem mais. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala: Deus tem mais. E também tem um frio na barriga de temor, porque quando me chamaram, essa mulher linda, maravilhosa, que para mim é uma inspiração, Lília, para vir ministrar aqui, eu falei: meu Deus, aquela igreja de mulheres excelentes, de mulheres fortes, curadas, mulheres guerreiras, mulheres santas. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós nesse dia. Fala comigo: propósito. Eu acho que a essência tem tudo a ver com propósito. A essência é que traz o propósito, a identidade a alguma coisa, a algo, a um ser, a uma planta, a uma pessoa. E uma vez eu ouvi uma palavra, uma frase, na verdade, de um pregador que eu jamais esqueci. O valor de um homem, como nós estamos aqui no auditório feminino, eu vou colocar então: o valor de uma mulher está no seu propósito. Fala comigo: o valor de uma mulher está no seu propósito. Ou seja, na sua essência. Por exemplo, quanto você pagaria por uma caneta linda, maravilhosa, brilhante assim, olha, única, mas que não escreve? Provavelmente o mesmo tanto que eu pagaria, né? Ou seja, nada. Ou uma geladeira, também o design de primeiríssima, por fora ela coloca, tem termômetro por fora, hora, relógio. Ela só tem um probleminha: ela não gela. Quanto você pagaria? O mesmo que eu, não é? Porque não tem propósito. Imagine que você vá numa churrascaria doida para comer aquela picanha. Falar de picanha uma hora dessa nem é bom, né? Que eu já estou escutando alguns estômagos aqui. Ei, estou aqui. Mas imagina que você vai numa churrascaria comer aquela picanha, e na hora que o garçom fatia assim, ela desce assim escorrendo, você corta, coloca na boca. Que gosto de ostra. Você se sentiria com certeza totalmente defraudada, porque se perdeu a essência. Você quer comer picanha com essência de picanha, não é? Não é de ostra. Se você quisesse comer ostra, você iria comer uma ostra que tem essência de ostra. Quando a gente quer alterar ou melhorar o sabor, a gente coloca uma essência. Os cafés, por exemplo, café com essência de baunilha, de chocolate, mas está o café lá, a essência do café, porque é ele que traz a identidade àquela bebida. E queridas, nós temos uma essência. Nós fomos criadas com um propósito, ou para um propósito. Eu quero falar nesta manhã aqui com vocês a respeito de dois propósitos: o propósito da nossa existência e o propósito da nossa missão. Quando Deus criou o homem e a mulher, a primeira coisa que vinha à sua mente, depois de uma eternidade, imagina, Deus perfeito, completo em si, não precisava de nada, mas Ele começou a criar todas as coisas, e cada coisa que Deus criava era melhor, era maior do que a outra. Deus criou então o universo, astros, toda a natureza, e a glória estava refletida na sua criação, mas Deus não tinha ninguém para se relacionar. Fala comigo: troca. Deus não tinha. Deus dava o sustento, a provisão, Deus mantinha todas as coisas, mas o que Deus poderia receber desse universo? Então Deus resolveu criar, depois de uma eternidade, um homem para se relacionar, alguém que lhe fosse semelhante, para que houvesse troca. E por isso Ele não nos fez robôs. Ele queria algo que nascesse no nosso coração para Ele. Nós fomos criadas, nós só existimos, queridas, porque Deus queria relacionamento. Relacionamento.
Ele poderia criar qualquer outro ser, sem livre-arbítrio, sem consciência, e mandá-lo fazer as coisas que gostaria, mas ele criou um ser semelhante a si mesmo, com capacidade de relacionar-se. Esse ser somos nós. E a missão que Deus deu a nós homens, mulheres, a essência dela é encher a terra com a sua glória. As palavras que inauguraram os ouvidos do homem e da mulher é: crescei, multiplicai e enchei a terra, e dominai, sujeitai. Então Deus quer ver refletida na terra essa imagem, a imagem dele. Na multiplicação, quando Deus criou o homem não havia pecado, era multiplique-se, e que essa imagem, que é você, a minha imagem, a minha semelhança, encha toda a terra. Você sabe que o pecado estragou o plano A, mas não o B, porque Deus já tinha ali o plano B, de restaurar a sua imagem em nós. E por isso, desde o começo, Deus insistiu com o seu propósito na nossa missão. O propósito na nossa existência é relacionamento, mas na nossa missão é encher a terra com a sua glória. E quando o pecado levou a humanidade a um caminho terrível, para longe de Deus, Deus resolveu destruir com um dilúvio, separou a Noé, a sua casa, e logo que Noé desceu da arca, Deus fala: multiplique, enche essa terra com a minha glória. E você sabe que o pecado ainda assim continuou dominando, porque ele está dentro de nós. Mas Deus não se esqueceu do seu propósito, então ele resolve tirar um homem lá da Mesopotâmia, separaram para cumprir esse propósito, Abraão, e fala: Abraão, em ti, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus não desistiu, e Deus fala para Isaías que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Deus nos deixou aqui para cumprir esse propósito. Eu existo para isso. Fala comigo: relacionamento e encher a terra com a glória. E não tem como encher a terra com a glória, a não ser levar Jesus para dentro das pessoas. Bom, eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho disso, da nossa essência da nossa existência, da nossa missão, através do livro de Esther. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Esther. Eu não sei quantas de vocês sabiam que no livro de Esther não existe a palavra Deus, Jeová, Yahvé. Não existe no livro de Esther. Senhor, Adonai também não. Jesus, muito menos, que Jesus nem nascido aqui tinha. Então, por que esse livro, onde não aparece a palavra Deus, Senhor, está aqui nesse cânon sagrado? Já parou para pensar? Quem não sabia disso? Deixa eu ver, quantas mulheres falam: nossa, Mônica, isso é novo para mim. Um livro que não tem a palavra Deus, faz parte da Bíblia, e é um livro inspirado por Deus. Por que ele estaria aí? Bom, primeiro Esther, esse livro, que é um livro curto, vale muito, muito a pena você lê-lo. Inclusive hoje, você começa e acaba ele, é rápido, é um livro pequeno, hoje mesmo. Primeiro ele está aí porque ele narra o primeiro grande livramento que Deus deu ao povo de Israel, que estava marcado para morrer todo o povo em um só dia. E Deus trouxe um livramento tremendo através dessa mulher, chamada Esther. Mas você quer saber a verdade, o que eu penso? Esse livro está aí no cânon sagrado, como um livro inspirado, para mim, mais do que por um fator histórico, de deixar conhecido, narrado para todas as gerações, o livramento, o compromisso, a aliança que Deus tem com esse povo chamado Israel. Mas para mim, esse é o retrato do que Deus espera encontrar em nós, sua noiva, a igreja. Aqui para mim está refletido aquilo que Deus espera ver em nós, na nossa essência. Primeiramente, o livro começa contando aquilo que nós não deveríamos ser. O livro de Esther começa contando a história do rei Assuero, o rei da Pérsia, que tinha dominado todo o Oriente depois de conquistar a Babilônia. E ele chamou
para Suzã, ali a capital do seu império, todos os seus príncipes de todas as províncias. E durante 6 meses, Assuero mostrou a sua glória, a sua riqueza, àqueles que representavam todo o povo do Oriente na época. E depois de 6 meses, ele resolveu dar uma grande festa de 1 semana a todos os habitantes de Suzã. E ele chama os seus servos e fala: vocês vão fazer o melhor. Aquilo que os meus convidados, toda a cidade quiserem, é para vocês fazerem. Vocês vão servir do bom e do melhor. Então pensa numa festa glamurosa. Tudo de bom e de melhor havia ali. A Bíblia fala que havia os melhores tecidos, púrpuras, mármore, alabastro, ouro, prata, pedras preciosas, o melhor vinho, tudo com abundância era servido. E depois dessa semana, 6 dias de festa, o rei resolve chamar a rainha Vasti para apresentá-la e mostrar a sua formosura a todos os príncipes que representavam o seu reino. E olha só o que aconteceu. Eu quero que você acompanhe comigo. Esther capítulo 1, nós vamos ler, eu estou resumindo aqui, não dá para a gente ler tudo. Algumas coisas eu só vou narrar para vocês, para a gente adiantar aqui. Nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12, diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bictá, Abacta, Zétar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Você sabe por que a rainha Vasti se recusou a vir? Aqueles que conhecem a história sabem, mas talvez muitas aqui não conheçam a história desse livro. A rainha Vasti se recusou a ir quando o rei a chamou para mostrá-la a todo o seu império representado naquele lugar. Ela se recusou a ir porque ela estava dando o seu próprio banquete, onde ela era o centro das atenções. Eu conheço alguns teólogos e alguns pastores que defendem a atitude de Vasti. Eu já vi algumas pregações falando: não, Vasti fez o que é certo, porque ali estava rolando vinho, o ambiente não era propício a ela. Eu particularmente não entendo assim, eu não vejo assim. Eu acho que a postura que ela tomou aqui trouxe a ela uma consequência a pior possível, porque por causa disso o rei se enfureceu, chamou os seus conselheiros e falou: o que nós devemos fazer a essa mulher que não ouviu a minha voz, não compareceu ao meu banquete? E os conselheiros falaram: rei, hoje mesmo vai ser espalhado em todo o teu império, e em todas as casas vai se ouvir falar o que a rainha Vasti fez com você, e todas as mulheres vão fazer o mesmo com os seus maridos. Já parou para pensar a importância que estava sobre a vida dessa mulher? Que ela não tinha noção, mas que ela desconsiderou completamente. A postura dela estava influenciando simplesmente todas as mulheres do império. O rei falou: por causa disso todas vão copiá-la. Eu fico pensando se ela tivesse a postura certa, que é exatamente o que Deus espera que nós tenhamos. A postura de mulheres que agradam o seu coração, que entendem a sua essência, para que a gente possa influenciar todo esse império aí fora. Tem um versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Diz assim, uma das últimas palavras de Jesus: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
venho sem demora. Que bom que Ele nos deixou essa garantia. Ele não vai tardar, irmãs. Não tem mais para onde a gente ir. Olha como está andando o nosso mundo. Ele está às portas e Ele deixou avisado para nós: venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Preserva o que você tem, o que eu te dei, a sua essência, para que ninguém roube a tua coroa. Eu quero dizer que para mantermos a coroa na nossa cabeça, essa coroa custou simplesmente sangue de filho unigênito. Tem uma coroa aí na sua cabeça. Dá uma olhada na cabeça da frente dessa irmã. Está vendo a coroa? Essa coroa custou sangue do único, unigênito de Deus, unigênito. Não foi pelo seu esforço, não foi pela sua beleza. Ezequiel 16 diz que Ele nos encontrou quando nós estávamos revolvendo no nosso sangue. Todo mundo passava por nós, ninguém olhava para nós, ninguém nos dava valor, porque nós estávamos imundas nos nossos pecados. Mas Ezequiel diz que Ele passou e olhou e nos amou daquele jeito, sem nada, podres, sem nada oferecer. E diz que Ele nos limpou, nos lavou, preparou vestes de linho fino, nos adornou e colocou na nossa cabeça uma linda coroa. Sabe o que você fez para merecer essa coroa? Nada. Sabe o que Ele fez para te dar essa coroa? Tudo. Ele fez tudo. Ele fez aquilo que eu e você não faria. Cadê as mães que estão aqui? Quem já é mamãe? Talvez você desse a sua vida, com certeza você daria a sua vida por algumas pessoas. Eu daria a minha por aquelas pessoas que eu amo. Minha mãe, meu pai, que já é falecido, os meus filhos, talvez alguns amigos muito, muito chegados, meu marido. Eu daria a minha vida. Agora, eu jamais daria a vida do meu filho por quem quer que seja. Jamais. E eu acho que você também, mamãe. Mas teve alguém que fez essa loucura. Sabe por quê? Para colocar na sua cabeça uma coroa de honra, de dignidade, de autoridade. E antes, no fim, antes de encerrar a Bíblia, Jesus deixa aqui esse conselho: olha, não esqueça, eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, para mim, Vasti foi completamente reprovada. Ela não soube conservar a coroa que lhe foi dada. Não foi ela que comprou. Lhe foi dada lugar de honra, de glória, de autoridade. Mas ela perdeu. E sabe por que ela perdeu? Porque ela se esqueceu da essência. Fala comigo, essência. Propósito. O rei mandou chamá-la, porque queria mostrá-la, a sua glória e formosura, a todos os povos ali representados. Mas Vasti estava no seu banquete, onde ela era a glória, o centro das atenções. Irmãs, nós somos criadas com um propósito de apontarmos para quem é tudo em nós. Nós não somos, é Ele que é em nós. Vasti simplesmente desconsiderou a palavra do rei. Sabe aquele negócio de entrar por aqui, sair por aqui? Simplesmente desconsiderou a palavra do rei. A noiva que vai conservar a coroa na cabeça é uma noiva que teme a palavra do rei. Que aquilo que o rei falou é ordem, é mandamento. Não tem negociação, não tem não gostei, não concordo, vejo diferente, isso ficou para trás, não serve para hoje. Não, é palavra do rei, então vale para mim hoje, e eu temo, e eu obedeço, e eu sou abençoada nisso. Essa mulher não entendia assim. Não, eu tenho uma liberdade de fazer aquilo que eu quiser. Irmãs, se você entregou a sua vida para Jesus,
Se Jesus é seu Senhor, você não tem mais a liberdade de fazer aquilo que você quer. Lembra o dia que você veio à frente falando: Jesus, Tu és o meu Senhor. Você não tem mais direito. Você não tem mais essa liberdade, essa opção. A única opção que nós temos é ouvir a palavra. É sermos e fazermos aquilo que Ele disse. Essa mulher não entendia assim. Mas isso é a essência do nosso chamamento. Ela desconsiderou. Não temeu a palavra do rei. Não valorizou a presença, o relacionamento. O rei estava chamando a sua noiva, queria estar do lado dela. Não era para humilhá-la, não era para promovê-la. Mas ela não valorizou aquele instante de intimidade, relacionamento. Lembra que eu falei que essa é a essência da nossa existência? Relacionamento, intimidade. Foi para isso que Ele colocou uma coroa nas nossas cabeças. Mas Vasti desconsiderou. O rei não é importante. Isso me faz lembrar aquela parábola que Jesus contou, que o Senhor mandou os seus servos a saírem, chamar os convidados para um banquete, lembra? E cada um começou a dar as suas desculpas. Olha, muito obrigado, agradece o seu Senhor, mas infelizmente eu não vou poder ir. Eu comprei um campo e eu tenho que ir lá conhecê-lo. E o outro falou: nossa, eu me sinto tão honrado, mas infelizmente eu não vou poder ir, porque eu comprei novas juntas de boi e eu preciso experimentá-las, trabalhar com elas. E o terceiro falou: infelizmente eu não vou poder ir, apesar de me sentir muito honrado, porque eu me casei. O Senhor ficou muito chateado, muito indignado. Falou para os seus servos: vão pelos becos, pelas ruas, e tragam os aleijados, os coxos para o meu banquete, para aqueles que querem a minha presença acima de qualquer coisa. Sabe, irmãs, as desculpas não foi o pecado. Repararam isso? Eles não falaram: olha, não dá para eu ir, porque eu tenho um programa ali com a prostituta agora. Não, não vai dar para eu ir por causa do meu trabalho. Não vai dar para eu ir por causa dos meus bens. Não vai dar para eu ir por causa da minha família. E eles foram reprovados. O Senhor simplesmente ficou indignado. Sabe por quê? Perderam a essência, que é a presença, o relacionamento. Muitas vezes nós nos desculpamos, mas diante do Senhor não somos desculpadas. Quando dizemos: não, eu não tenho tempo para buscar a Deus, porque a vida é tão corrida e eu preciso trabalhar para colocar comida em casa. Foi essa a desculpa que eles falaram. Não, eu não tenho tempo, porque os meus filhos agora, pastor, eu ganhei bebês. Então, olha, não conta comigo para mais nada, porque agora a minha vida é para os meus filhos. Nós acabamos de cantar aqui: Tu és o alfa e o ômega, princípio e fim. Tu és o ar que eu respiro, Tu és tudo para mim. É verdade, irmãs? Irmãs, eu tremo quando eu canto essas músicas. Ele é o ar que você respira. Até que ponto a presença do Senhor vale deixar qualquer coisa? Quanto tempo nós estamos gastando nessa presença? E quanto tempo estamos gastando com os nossos desejos? Você foi criado primeiramente por causa de um desejo. Alguém que deseja ter você. Não é o seu trabalho. O seu trabalho também, a sua família também, os seus bens também. Mas acima de tudo deseja ter você. Os seus olhos, a sua voz, o seu coração, intimidade. E nós o estamos trocando por causa dos nossos banquetes. Não diz que a rainha Vasti estava lá em orgias e não. Ela estava dando o banquete onde o prazer dela era o que importava.
Não era o prazer do rei. Eu não posso ir agora, aqui está muito bom. Aqui é o lugar onde eu sou vista, bem querida. É o lugar onde eu me sinto bem, é o meu banquete. Será que o nosso banquete, eu não sei qual é o seu banquete, o seu lugar de prazer, mas pode ser a sua profissão. Podem ser relacionamentos, amizades. Pode ser até o ministério que está te afastando da intimidade. Irmãs, todas as vezes que eu lia aquela passagem de Maria e Marta, eu vou confessar aqui meu pecado, pode usar aqui como lugar de confissão? Eu costumava pular, eu lia correndo, eu não gostava de meditar nessa passagem. Antigamente, mas Deus já tratou, já pedi perdão, Ele já perdoou. Mas eu passava rápido, porque você já pode imaginar por quê, né? Porque eu sempre me identifico com Marta. Eu fico pensando, Lília, se você vai comer na minha casa, ou quem dera, vou marcar, Lília, para você ir lá para fazer aquele almoço. Irmãs, quando alguém vai comer na minha casa, pode ser minha mãe, minha irmã. Eu já fico pensando 2 dias antes. Eu vou em 3, 4 supermercados, porque eu gosto da carne daquele, mas os legumes é daquele outro. E eu vou pegando, e aquele lá é mais barato, então eu tenho que atravessar a cidade para tudo preparado. E o tapete, eu corro e falo, fulano, eu tenho uma ajudante, fala, Diva, troca os tapetes do banheiro, põe a melhor toalha. Não é assim lá? Não é assim que você faz? Se eu for na sua casa, você não vai fazer assim para mim? Ou você vai fazer aquele ovinho frito de sempre? Não, né, irmã? Por favor, né? Irmãs, eu compro salmão para fazer, sabe, com uvas, vinho e azeite. É bom falar de comida agora, pastora, muda o assunto. Eu ponho a melhor toalha que eu tenho, aquela de linho que eu ganhei, que fica ela guardada. Eu fico pensando, se Jesus viesse na minha casa. Irmãs, era 1 semana sem dormir. E na hora que ele chegasse, é lógico que eu não pararia, porque eu já não paro com qualquer um que vai na minha casa. Eu fico para lá e para cá e pego aqui, Diva, corre aquilo, faz aqui, espera aí, dou uma risadinha, corro lá na cozinha, faço mais uma coisinha. Normalmente nós somos assim. E Marta está lá correndo para fazer o melhor para quem? Para Maria? Não, para Jesus. E está correndo de um lado para o outro, E Maria está lá assim, fingindo demência, de costas para Marta. Aí Marta vem para cá, ela vira para cá, quer nem ver. E Marta está revoltada, tentando dar o seu sinal para Maria. E Maria lá, fingindo demência que não era com ela. Aí chega uma hora que Marta não aguenta. Eu acho que Marta era colérica que nem eu. Vira e mexe, enfia aquele pé pelas mãos, né? Abre a boca e fala algumas coisas que não deveria. Ela chega para Jesus, que aí a chateação dela não é só com Maria. É com Maria e com Jesus agora. Senhor, imagina aqui a mão. Senhor, ainda bem que aqui não tem mulher que fala assim com ninguém. Elas chegam sempre assim com o marido, falam com aquele jeitinho, amor. Mas Marta, eu acho que era uma colérica que nem eu, em tratamento ainda, que fala, Senhor, o Senhor vai deixar com que eu te sirva sozinho. O Senhor não está vendo a minha correria, a minha canseira? Enquanto Maria fica aí aos seus pés, não é justo. Marta estava se sentindo cansada, sobrecarregada. E Jesus, com olhos de amor, para mim não foi de acusação, foi olhos de amor, vira para Marta e fala, Marta, quando é que você vai aprender, minha filha? Deixa cair a ficha, libera a essência. Sabe, irmãs, às vezes a gente está com o orelhão entupido. Quem tem menos de 20 anos aqui? Deixa eu ver, menos de 20, tem algumas jovens aqui? Deixa eu só explicar para elas o que é orelhão. Antigamente, tinha um telefone público que ficava assim numa casinha grande, que parecia uma orelha grande. E a gente, para falar,
Porque telefone era caro, nem todo mundo podia ter naquela época, então às vezes a gente tinha que usar o público, ou às vezes estava na cidade. A gente tinha que comprar fichas, e a gente ia lá, comprava fichas, colocava dentro para poder ter linha e discar, porque sem ficha não tinha jeito de discar, não tinha linha. Então a gente colocava a ficha caía, tlim, você discava e falava. Mas às vezes a gente comprava a ficha, gastava o dinheiro, colocava a ficha e a ficha não caía. Aí a gente começava batendo. Daqui a pouco a gente estava esmurrando, chutando. Não, ninguém fez isso aqui, eu sei. Porque os orelhões aqui em São Paulo não ficavam entupidos, só lá em Ribeirão. Por quê? Porque se a ficha não cair, não dá linha. Balança essa irmãzinha do seu lado. Balança. Fala, irmã, deixa cair a ficha. Deixa cair a ficha, libera a essência, relacionamento. É relacionamento que importa, é a presença que importa. Jesus fala, Marta, deixa cair a ficha, você anda preocupada, cansada. Irmãs, quando nós desprezamos a presença de Deus, você pode tirar 2 meses de férias em um resort. Olha o que eu estou falando. Seu corpo pode descansar. Você volta, mas aqui dentro, aquele cansaço continua. Porque quem renova é a presença. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Não falou ide ao resort. Não falou assim. Falou vinde a mim. Nada contra férias, viu, irmãos? Nada contra. Jesus chamava os seus discípulos para férias. Um dia ele falou, a gente estava tão cansado, ele falou, não, vamos tirar um dia, vamos separar aqui só para nós. Nada contra. Mas se não tiver a presença, a essência, o relacionamento, nós fomos criadas para isso, entende? Nós não vamos nos satisfazer, vai estar sempre faltando alguma coisa, e aquele peso, aquele cansaço, enquanto não tiver a presença. E aí, Jesus fala isso com Marta. Marta, Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu a essência, e não vai ser tirada por nada, nem por ninguém, porque ela existe para isso. Irmã, você está sentindo cansada? A vida está difícil, está apertada, está faltando dinheiro, está faltando tempo em casa. Separa primeiro o tempo da presença. Você vai ver que vai se multiplicar, que o fardo vai aliviar. Vasti não entendeu isso, que a presença era tão importante, que ela existia para isso, que aquela coroa era para isso, e ela disse, não, eu não vou. Resultado, o rei chegou para os seus conselheiros. Eu anotei aqui esse texto, deixa eu ver se está por aqui. 16 e 17 diz assim, então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei. Eu quero dizer para você que quando você despreza a presença do rei, você não só ofende a Deus, como você ofende essa geração que está esperando que eu e você reflitamos a glória dele e espalhemos sobre a terra a sua glória, a sua presença. Há uma expectativa. Esse mundo quer ver Deus. Eles estão cansados de ouvir falar sobre Deus. Eles querem ver Deus. E sabe como nós vamos refletir? Quanto mais dele, da presença tiver em nós, mais tempo separarmos. Os conselheiros estão falando, ela ofendeu todo mundo porque não valorizou a presença. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Versículo 19, se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medas e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. É isso que nos custa quando nós desconsideramos a presença. Quando existimos por causa do nosso trabalho, quando existimos por causa do que nós podemos conquistar nessa terra, diplomas, conhecimento, bens. Quando existimos por causa da nossa família.
Isso não segura, não sustenta a nossa coroa. Porque não foi para isso que fomos criadas, não é esse o nosso propósito. O rei falou: tire a coroa da cabeça dela. Eu vou procurar alguém que vá honrar aquilo que eu fiz. E vai preservar a coroa na cabeça. Vai manter a essência, o propósito. E aí se abriu um concurso de beleza para a escolha da nova rainha. E Hadassa, uma judia escrava, sem pai nem mãe, órfã, foi criada por um primo chamado Mordecai. Foi inscrita entre essas mulheres. Irmão, sabe o que é o mais lindo de ver? Por isso que eu acho que esse livro tinha que estar, eu acho. Quem que sou eu para achar? Eu entendo porque ele está aí. Porque reflete a nossa história. Quem era Hadassa? Quem seria Hadassa se a coroa não fosse colocada na cabeça dela? Você sabe o nome das outras concorrentes? Não, porque elas não foram achadas dignas de manter uma coroa na cabeça, de preservar a essência. Mas sabe o que é lindo? Porque essa Hadassa não é alguém que veio com pedigree. Não era filha de rei, de filósofos, de generais, não. Ela era uma pobre, coitada, escrava, em terra distante, órfã, sem pai, sem mãe, sem futuro, sem expectativa alguma, que foi feita rainha. Será que ela pagou caro? Quanto será que custou aquela coroa na cabeça dela? Qual foi o preço que ela pagou para ter aquela coroa? Pedigree, currículo ela não tinha para apresentar. Muito menos dote. Não tinha. Ah, ela tinha uma coisa. Ela era virgem. Fala comigo, virgem. Ih, dancei. Tem muita mulher que falou: ih, pastor, se for por aí estou perdida. Virgem é separada, santa, imaculada. A rainha que receberia a coroa, digna de manter a coroa, teria que ser uma mulher virgem. E Hadassa ela não tinha pedigree, ela era escrava. O passado terrível, provavelmente, de sofrimento, de abusos, de rejeição. Não importa o passado. Posso ouvir um ufa? Fala assim, ufa. Não importa o passado para a gente sentar naquele trono. Importa o presente. Graças a Deus, quando Ele nos encontrou lá no nosso sangue, na nossa lama de pecado, Ele não nos pediu currículo. Graças a Deus, né, irmãs? Porque nós não estaríamos aqui. O que eu e você teríamos para oferecer? Nada. Mas Ele continua querendo e desejando algo. Santidade. Santidade. Eu gosto de um versículo de Provérbios que diz assim: jardim fechado és tu, noiva minha, querida minha, fonte reclusa, fonte selada, manancial recluso, fonte selada. Sabe o que é uma fonte selada? A maior parte do território de Israel, quem já foi lá sabe que é de deserto. Então a água é um bem, é uma riqueza tremenda. E quem cavava um poço no deserto, fazia esse investimento, era dono daquele poço. Por isso que a gente vê na história de Isaac, ele brigando pelos poços. Não, esse é meu, ele é seu, porque os poços tinham donos. Mas alguns eram livres, para qualquer viajante que passasse poderia tomar. Como que eu saberia qual que eu poderia tomar e qual eu não poderia tomar? Aquele que fosse selado tinha dono, só o dono tomava, ninguém mais. E o que Salomão está dizendo aqui, prefigurando Jesus, ele está falando: jardim fechado és tu, noiva minha, querida minha, tu és uma fonte selada, ninguém bebe de você, a não ser eu, ninguém suja as suas águas. Isso é santidade, irmãs.
Aí de repente você olha para dentro e fala: não, pastor, mas isso aí eu estou em dia. Nunca pequei, nunca matei, roubei, adulterei. Se falasse que aqui do lado, ou aqui na nossa cantina de café, maravilha, irmãs. Olha, só coisa boa aqui, que vocês sempre fazem tudo excelente. Mas digamos que descobriu-se que 2 pessoas morreram por causa de contaminação daí do cantina. 2 de 50. Você tomaria o café? Não, né? Mas foram só 2. E se eu pingasse algumas gotinhas de água de, sei lá, esgoto, umas 3 gotinhas só, no seu copo de água, você tomaria? Não, porque suja toda a água, não é verdade? O que Jesus está falando é: não deixe nenhuma gotinha sujar a sua água. Livre-se da impureza, livre-se da fofoca, livre-se da inveja, dos ciúmes, livre-se da facção, da rebeldia. Gotinhas que às vezes passam desapercebidas, mas que mancham nossa água. A rainha que segura a coroa, ela é santa, ela é virgem. Não precisa ter currículo, ok? Não precisa ter passado, ok? Precisa ter compromisso com a santidade do rei. Só isso. Ninguém bebe da sua água. É alguém que teme a palavra do Senhor e anda nela. Segunda coisa, essas mulheres, elas tinham que ficar reclusas em uma casa que era chamada Casa das Mulheres, recebendo tratamento durante 1 ano. 6 meses elas eram embelezadas em especiarias, em óleos, perfumes, e 6 meses em mirra. Mirra, para quem não sabe, é a essência usada para ungir sacerdotes em Israel. Deus não está interessado com o nosso passado, é verdade? Ele quer a nossa santidade. É por isso que Maria Madalena está aí na Bíblia, Paulo e todos os demais, Moisés, aquele que matou gente, deixou o rastro de homicídio lá atrás na sua história, e todos os outros que nós podemos ver. Graças a Deus, nenhum deles tinha passado, mas todos eles tinham compromisso no presente de santidade. E todos se sujeitaram à unção de Deus. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo do pecado despedaça. O que a igreja hoje precisa é de mais unção, poder de Deus, Espírito Santo. Depois de passar 3 anos com aqueles discípulos, preparando, pregando o evangelho do reino, mostrando como se faz, Jesus, depois que ressuscitou, falou: agora vocês podem ir. Não, Jesus falou: agora vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, de unção. Então sereis minhas testemunhas. Irmãs, nós precisamos atrás da unção, do poder, porque não é pela nossa força, não é pelo poder do Espírito Santo em nós. É Ele que tira o mau cheiro da nossa carne, que leva embora o pecado. É o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Essas mulheres tinham que ficar lá 6 meses. Para quê? Para que o rei pudesse sentir o perfume, ver a beleza que aquele óleo que cura, que limpa, que embeleza causou na sua rainha. A unção que Deus tem trazido à sua igreja não é para as outras mulheres ver. Foi isso que Vasti fez. Pegou toda a unção do rei, as especiarias, a mirra, os melhores perfumes, se embelezou toda e ficou lá desfilando para as mulheres. E muita gente dentro da igreja usa a unção para isso, para se apresentar para outras mulheres, outros homens. Olha o que Deus está fazendo para mim. Desculpa, mas se é por isso que você está se embelezando com o poder de Deus, você está flertando com alguém que não é a igreja, com alguém que não é Jesus, a igreja. João Batista era o amigo do noivo. E quando falaram para João: João, você vai ficar aí quieto,
porque os teus discípulos estão seguindo ele. João falou: importa que eu diminua e que ele cresça, porque eu só sou o amigo do noivo. O amigo do noivo não flerta com a noiva. Não é para isso que Deus está nos capacitando, para você sair bem na foto, entendeu, irmã? Não é para isso, para você ser aplaudida quando você está pregando, não é para isso. Deus está te capacitando para ver em você a essência desabrochar, a presença fluir e a missão ser cumprida. É para isso que Ele está te ungindo. É para isso o poder de Deus em nós. Bom, depois de um ano dessas mulheres ali se embelezando, se preparando, chegava a vez de cada uma se apresentar ao rei para ver quem seria escolhida. Aquela que o rei estendesse o cetro seria escolhida. E todo mundo que ia, cada uma das mulheres, elas podiam levar o que quisessem da casa das mulheres. Irmãs, pensa comigo, você já pensou o que tinha na casa das mulheres? Era o palácio do rei do mundo. Tudo do bom e do melhor. Elas tinham tudo do bom e do melhor, do mais chique, do mais glamuroso, do mais caro, do melhor. Eu fico imaginando os cremes de tratamento. Vou pedir ajuda aqui para as minhas amigas chiques. Cremes tipo Lancôme, Chanel, Dior, Natura. Aproveita, irmã, Jequiti, Mary Kay. Irmãs, tudo do bom. Sabe aquele negócio que você passa 20 anos mais jovens? Tinha lá. Sapato, aí é a minha fraqueza. Aí é comigo. Sapato de tudo quanto é jeito. Bico fino, bico redondo, salto fino, salto grosso, salto alto, sapatilha. Chinelinho, rasteirinha, plataforma, sapatinho de véia, tudo tinha lá. Tem aqueles assim mais assim, de senhorinha. Tinha lá, tinha tudo. Bolsas, irmãs. Bolsas. Pequenas, grandes, de carregar assim, de pendurar. Prada, Gucci. Que mais, amiga chique? Chanel, Louis Vuitton. Isso. Essa também. Tudo isso daí. Roupas de primeira. E a mulher, a candidata podia levar o que quisesse. Você entendeu que o que quisesse? Eu fico pensando as malas. Só de sapato umas 10. Aí, as de joia, não, de joia, eu não gosto de não dou valor, eu troco. Posso trocar de joia por mais sapatos? Eu ia perguntar. Por bolsas. Irmãs, tudo. Não era biju, semi-joia, era joia. Podia levar o que quisesse. Por quê? Porque vai que ela não é escolhida. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Eu ia me garantir. Deixa eu me garantir. Pois bem, Esther, aquela escrava judia criada pelo primo, que não tinha perspectiva de futuro, chegou o dia dela. O que será que aconteceria se ela não fosse escolhida? Vida que passa. Sabe o que ela levou? Você imagina quantas malas Esther levou? Sabe o que ela pediu para levar? Você não vai acreditar, porque você é mulher que nem eu. Nem um perfuminho, irmãs. Só um perfuminho, um Armanizinho. Nada. Ela não levou nada. Você ouviu? N-A-D-A, nada. Ela não queria nada. Ela só queria uma coisa: o rei, a presença.
porque a presença vale mais do que tudo o que o rei tem e pode me dar. Vale mais. Diante da presença, as coisas do rei, são nada. Por isso que Paulo fala: em nada considera a minha vida preciosa, nada, contanto que eu cumpra o propósito. Presença, o relacionamento, nada tem valor nessa vida, irmãos. Acorda, irmãs, nós somos a noiva, o cordeiro. Nada tem valor nessa vida acima dele. Nem as coisas que ele pode nos dar, nem o ministério, nem a família, nem as riquezas. Nada, é a presença. Você entendeu o que é a presença? Esther falou: não. E o eunuco que cuidava dela falou: não, Esther, eu vou fazer uma marmitinha, alguma coisa tem que levar, vai ficar chato. Fez lá uma marmitinha para ela, uma coisinha para ela dar, porque ela não queria levar nada. Ela falou: você não está entendendo, né? Eu quero ele. Eu quero é ele. Ai, Deus, que a igreja volte à sua essência. Porque esse evangelho, Lília, que está sendo pregado, evangelho, não é o evangelho que eu conheço. Não é. Vem para cá e ele vai satisfazer os seus desejos. Vem para cá e você vai ter tudo que o rei tem. Não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, por amor a mim, e siga-me. Tem algum outro evangelho na sua Bíblia? Na minha só tem esse. De um caminho que é estreito, de uma porta que é apertada. Eu não consigo ver outro evangelho. E por que as pessoas não param nas nossas igrejas? Eu sei que aqui é diferente, as pessoas vêm e ficam, né? Mas lá em Ribeirão Preto, apesar do número, muitos vêm e passam. Sabe por quê? Porque elas estão interessadas, não conta para ninguém, estão interessadas nas coisas que o rei pode dar. Um casamento melhor, a cura física, a casa nova, o emprego, o salário melhor. Então elas vêm. E quando o rei não dá, que rei que nada. Elas têm os olhos nas mãos do rei, naquilo que ele tem para dar. Esther queria olhar nos olhos, intimidade, paixão por ele, desespero por ele. Esther estava desesperada. Que Chanel, que Prada, Gucci, coisa nenhuma. Eu quero é ele. Esther entra. Irmã, já tinham passado tantas mulheres ali diante do rei. Cada uma mais linda, cheirosa, com seu escarpão, sua bolsa. Esther vem. O rei olha e o coração vem na boca. Ela não trouxe malas. Ela se veste, parece que mais simples. Mas o olhar dela, a maneira como ela me olha e como ela me deseja, eu não encontrei nenhuma outra. Vasti não estava nem aí para mim. Não queria a minha presença, queria o meu banquete, queria os meus convidados, a minha comida, os meus perfumes, mas não queria a mim. De repente entra ela, a estrela, a Esther. E ela não quer nada do rei, ela quer o rei. O rei não resistiu, estendeu o cetro. E ela foi feita rainha no lugar de Vasti. Passou-se um tempo, e um homem louco fez o rei selar um decreto que todos os judeus seriam mortos um dia. Um homem que odiava, Amã, odiava os judeus. E Mordecai, o primo de Esther, que ficava servindo ali na beira do palácio, quando escutou aquilo, se vestiu de saco, se cobriu de cinza, se humilhou. Chegou lá, chamou Esther. Esther era... Quem era Esther para Mordecai? Era o quê?
prima, mas era filha, porque ele a criara. Esther era a filha de Mordecai, filha adotiva. Esther chama, vem cá minha filha, vem cá. Você sabe o que aconteceu? O rei selou um decreto, todos nós vamos morrer em um só dia. Por favor, filha, entra lá e clame o favor do rei. Esther fala, pai, eu não posso fazer isso, porque todo mundo que entra na presença do rei sem ser chamado é morto. Você quer que eu morra, pai? Eu não posso. Se ele não me chamar, eu não posso entrar. E o pai disse, você vai. Às vezes eu não sei se esse livro, Lília, deveria chamar Esther ou Mordecai. É verdade, irmãos. Porque Esther só foi Esther porque ele tinha o Mordecai, que projetou, que sonhou, que criou, que guardou no tempo da miséria, da escravidão, que deu valores, princípios, que a fez sonhar alto, que colocou nela princípios que manteve a essência. Presença é mais importante do que coisas, ainda que você nunca teve, né, filha? Mas tem algo mais importante, é a presença. São as pessoas. Esther tinha valores que as outras não tinham. Mas quem colocou lá? Mordecai, o pai. Quem a criara. E Mordecai chamou e falou, filha, você vai. Porque se você se calar, Deus vai trazer livramento de outro canto, porque Deus tem uma aliança com esse povo. Mas você vai morrer. Que pai? Porque ele conhece a essência da missão. Sabe para que nós existimos? Qual é a nossa missão nessa terra? Livrar um povo da morte. Levar a vida, a glória de Deus e livrar um povo da morte. Esse homem era comprometido com uma missão. Eu não posso deixar um povo morrer, nem que para isso eu tenho que dar minha filha. Entregou a sua filha e falou, você vai. Esther falou, ok, pai. E ele falou assim, mas filha, pensa bem, se não foi para esse momento que você foi eleita rainha. Irmãos, é para isso que ele colocou uma coroa na nossa cabeça, para esse momento, para livrarmos um povo da morte. Esse povo que está aí fora, a começar daquele lá de dentro da sua casa, que ainda não foi salvo, quem sabe seu marido, seus filhos, seus pais, sua vizinha, seus parentes, seu colega de trabalho, de escola, esse povo está marcado para morrer. Tem um dia que eles vão morrer. E Satanás está doido para que chegue logo, que seja hoje, para que eles morram sem salvação. E eu e você sentadas aqui nessa igreja. E que igreja vamos respeitar? Com uma coroa na cabeça. Mas sabe por que ela está aí? Para que você não deixe esse povo morrer. Falou, filha, se você se calar, Deus vai livrar, mas você vai morrer. Foi para esse momento que você foi feita rainha. Entra lá. Esther falou, ok, ore e jejue por mim. Eu e as minhas mulheres vamos orar e jejuar. E eu vou entrar, pai. É isso, não é? É para isso que eu sou rainha? Então, ok, eu vou dar a minha vida por uma missão. Eu já dei a minha vida por causa de uma presença, que para mim é o mais importante. Agora a minha vida é dada por uma missão. Salvar um povo. Sabe, queridas, nós não estamos aqui para desfrutar do que essa terra pode oferecer, do que Deus pode oferecer. É bem verdade. Nós podemos ter muitas, nós vamos ter, eu tenho, você tem muitas coisas que o rei pode dar. Ele tem o maior prazer de nos encher de bens, nos fazer comer o melhor dessa terra. Ele tem prazer nisso, nós somos filhas. Mas não é para isso. É por uma presença e por uma missão. Ela falou, eu vou entrar. Se morrer... É muito engraçado essa expressão, irmãos. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Como quem diz, beijinho no ombro, não estou nem aí. Se morrer, morri. Sabe por quê? Porque para mim o viver é Cristo. Em nada tenho preciosa a minha vida, desde que eu cumpra o ministério que recebi de pregar o Evangelho. Essa é a preciosidade da nossa vida.
da nossa existência e da nossa missão. Você pensa que você está aqui para ter uma família, trabalhar, ganhar dinheiro, criar sua família e morrer? Não, gente. Deus te deu tudo isso, te deu emprego, te deu família, te deu filhos, para você cumprir a sua missão, levar a glória, levar a vida, salvar do inferno, tirar da morte. É por isso que Ele te colocou nesse lugar de trabalho, é por isso que Ele te cercou com uma família, com parentes, é por isso que Ele te colocou no lugar onde você mora. É a desculpa e o caminho pelo qual você vai cumprir a sua missão, que é encher a terra com a glória do Senhor, levar Jesus, salvação para as pessoas. Essa é a sua missão. Nós existimos para isso. E se não for por isso que você está vivendo, me desculpe, mas a sua vida não tem valor. Não tem valor. Pode ter para os homens, mas não tem valor para Deus, porque o valor da vida de uma mulher está no seu propósito, na sua essência. Grande coisas, você acumulou 6 currículos e fala 10 línguas, tem trocentos imóveis, mas não salvou uma única vida. Como assim? Para que você está vivendo? Irmãos, essa nossa vida pode ser longa, mas ela é curtíssima. 100 anos, 120 anos. Por mais que vivamos, passa como um respirar. E um dia nós vamos estar diante dele. E ele vai querer ver o que nós trouxemos. Falar, Senhor, trouxe as coisas que o Senhor me abençoou. Está aqui, ó. 10 cursos, MBA, pós-doutorado. Trouxe também muitos bens. Está tudo aqui. Jesus vai perguntar, cadê as vidas? Quantas você trouxe para cá? Eu te criei com um propósito, com uma essência. Livrar um povo do inferno. Esther entrou. E mais uma vez o rei não resistiu. Falou, aquela outra não estava nem aí para o povo, para o seu povo. Nem aí com a influência que tinha. Se iria abençoar ou amaldiçoar. Vasti não estava nem aí. Ela queria se dar bem com as coisas do rei. Que se exploda o povo. O que vão pensar de mim também não quero saber, não importa. Se eu vou influenciar, estou nem aí. Na hora que o rei viu, falou, você está dando a vida por um povo? Meu cetro é seu. Esse povo não vai morrer. Todo povo salvo por uma estrela que manteve a sua essência. Está vendo a coroa que está aí na sua cabeça? Quanto você pagou por ela? O mesmo que eu e o mesmo que Esther. Mas ele vem e está às portas. Preserva o que você tem para ninguém tomar. Queridas, eu sei que Deus nos trouxe aqui por um propósito, que é trazer à tona a essência das nossas vidas. Sabe, eu não quero dizer que não, esquece as coisas materiais. Nós também somos matéria, dependemos dela para viver. O rei tem maior prazer em nos dar. Mas é a essência, o mais importante, o propósito que não pode se perder. Um dia lá no deserto, logo no começo da caminhada, Moisés subiu ao monte, estava lá com a essência, com a presença, cumprindo o relacionamento. E Deus virou para Moisés e falou, Moisés, já deu ruim. Na versão super atualizada, ok? Já deu ruim. Desce lá e vê. O povo fez um bezerro. Sabe de uma coisa, Moisés? Esse teu povo, eu não aguento mais. Não dá para ir com eles.
Era um jogo de empurra. Você já viu que de vez em quando na conversa de Deus era um jogo de empurra? Deus falava: Moisés, esse teu povo... Epa, pera lá. O povo é teu, Senhor. Que o povo, que ninguém queria ter aquele ali, viu? Falou: Moisés, esse teu povo é povo de dura serviço. Não me teme, não teme a minha palavra, não ama a minha presença. Mas eles querem a terra prometida. Eles querem as minhas coisas, as minhas bênçãos, a saúde, a sua família unida, convertida. Eles estão atrás da minha bênção. Faz o seguinte, Moisés. Eu vou preparar um anjo e ele vai guiar vocês até a terra prometida, ok? Eu garanto, eu assino embaixo. Você me conhece. Eu sou o Todo-Poderoso, fiel. Vocês vão chegar lá. Vocês vão ter vitória diante dos seus inimigos. Vocês vão prosperar naquela terra. Eu garanto tudo o que eu tenho. Só um detalhe. Eu não vou com vocês, ok? Eu mando um anjo. O que você responderia, irmã? Na sinceridade do seu coração. Deus vai te garantir família convertida, bom salário, saúde, boa igreja, ministério próspero. Só a presença que não. Você diz sim? Mas eles falam: Senhor, o Senhor está doido? Na versão super atualizada, é lógico. Não nos faça subir desse lugar. Eu não tiro o meu pé daqui, entendeu? Se o Senhor não for conosco, eu abro mão de terra, de bens, de saúde, de coisas. Eu abro mão de tudo, se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não for conosco. Essência. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você desse mesmo. Me falaram que eu estaria pregando para um auditório de mulheres corajosas. Eu queria que você tivesse coragem de deixar o Espírito olhar aí dentro. De enxergar os banquetes que estão te afastando da presença. Você é mulher corajosa, não é? Então agora, diante da presença que nós estamos aqui, deixa Deus te mostrar quais são os banquetes que tem feito você trocá-lo. Deixar a presença, deixar a missão. A missão. Salvar essa geração. Será que você está tão atarefada que não tem tempo para salvar uma vida? Para pregar o Evangelho? Se morrer, morrer. A minha vida vai ser dada por um povo. Para mim o viver é Cristo. E se eu morrer, morri. É lucro. A minha vida por um povo. A minha vida por um povo. A minha vida por um povo. Eu acho em João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia. Todos nós sabemos de cor. Você pode repetir comigo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amor de Deus por nós. Para nos ter. Sabe o que Ele fez? Para nos ter. Deu seu Filho unigênito. Todo mundo sabe esse versículo de cor, porque na verdade o versículo a gente está recebendo, a gente não está fazendo nada, né? Mas eu gostaria que nós falássemos agora 1 João 3,16, ok? 1, 2, 3 e... 1 João. Primeira carta de João 3,16. 1, 2, 3 e... Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e assim
Assim, do mesmo modo, devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Corrie ten Boom disse que a vida de um homem não é medida por sua duração, mas por sua doação. O valor de um homem, da vida de um homem, não é por sua duração, é por nível. Por isso que nenhuma outra vida se compara a daquele homem que viveu só 33 anos, morreu com 33 anos, porque ninguém jamais seria capaz de fazer uma doação como aquela. A minha vida pelos meus irmãos, marcados para morrer. Minha irmã, por favor, eu vim aqui, eu dou graças a Deus de estar nesse lugar tão enriquecedor. Saio daqui mais abençoada. Vocês são excelentes em tudo que faz. Eu fico aqui babando, falo, meu Deus, eu quero ser assim. Eleva o meu nível, essa presença maravilhosa. A gente está no meio de uma semana de programações. Ontem eu tive que sair correndo para internar minha sogra. Fui dormir 4 da manhã. Mas eu estou tão feliz de estar nesse lugar, certa de que eu falei aquilo que eu e você precisávamos ouvir mais uma vez. Por favor, não joga fora essa semente. Deixa o Espírito cavar a terra, molhar a terra, para trazer um fruto, uma mudança, uma atitude, uma entrega, um posicionamento, uma transformação, uma mudança de propósito, de essência na sua vida, para que não tenhamos perdido o nosso tempo nesse lugar.